De acordo com os textos sagrados, o Criador criou todas as coisas. Então, a partir do momento que Ele cria todas as coisas, Ele se torna superior a todas as coisas. Nós estamos falando de uma visão bíblica, espiritual, e não de uma visão científica, uma visão bíblica. Se você crê na Bíblia, na palavra de Deus, essa Bíblia que você crê, ela coloca Deus como Criador de todas as coisas. Então Deus criou tudo que existe. Porém, existem muitas coisas erradas, como a ação do mal, a ação de seres humanos, que alguns acreditam que são usados pelo mal. Existem muitas coisas erradas no planeta Terra, vamos dizer assim, que muitas pessoas passam a se questionar se Deus, sendo bom, o porquê que Ele permite a ação do mal, o porquê que Ele permite tantas coisas erradas acontecerem, tantas injustiças. Porque a partir do momento que você olha para o mundo em que vivemos, de uma maneira geral, é possível identificar muita coisa errada. É possível identificar muita injustiça. E às vezes não precisa nem de você olhar para o mundo de uma maneira geral. Basta você olhar para o lado e você vai ver muita injustiça. Tem muita coisa errada. Então muitas pessoas se questionam e se perguntam: poxa, mas se Deus criou tudo, se Ele tem tanto poder assim, o porquê então que Ele permite tanta coisa errada, tanta injustiça? O que nós temos que entendermos é que Deus é ilimitado. Nós somos seres limitados. Por mais que uma pessoa aqui nessa terra adquira um nível de conhecimento, e esse conhecimento possa até ser premiado, receber algum prêmio, por mais que esse conhecimento se destaque aqui nessa terra, por mais que pareça ser algo muito elevado, jamais que um ser humano vai chegar ao nível de entender e conhecer a Deus 100%. Jamais. A pessoa que diz que entende totalmente os planos de Deus, entende totalmente a Deus, conhece totalmente a Deus plenamente, a pessoa que diz isso, ou ela tem algum problema mental, ou ela é muito inocente no que ela está dizendo,
ou ela está ironizando. Não tem muitas explicações. Porque um ser humano racional, que usa o seu raciocínio, quando estuda os textos sagrados, ele vai entender que Deus é muito superior, é muito acima. E não tem como compreendê-lo 100%, entendê-lo 100%. Aos nossos olhos, tem muitas coisas que nós não entendemos e não compreendemos. Isso aos nossos olhos. Nós vemos o que está diante dos nossos olhos físicos. É isso que nós vemos. Nós vemos um palmo que está à nossa frente. Nós não sabemos e não temos noção do que acontecerá no amanhã. Mas o interessante é que esse ser que criou todas as coisas, ele sabe de tudo. E ele sabe do desfecho da história. Não é interessante isso? Ou seja, talvez você é uma pessoa que tem uma certa experiência de vida, um certo conhecimento, e você diz o seguinte: olha, eu me conheço. Eu sei muito bem quem eu sou, do que eu sou capaz, até onde eu vou. Talvez você pense assim de você mesmo. Mas entenda, esse pensamento é errado. Por quê? Porque o único ser que conhece a nós 100% é Deus. Nem nós conhecemos nós mesmos. Nós não sabemos o que nós vamos fazer amanhã. Aí você diz: não, você se engana, porque eu tenho uma agenda aqui, eu sei exatamente o que eu vou fazer amanhã. Então eu sei. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo em outro sentido. Preste atenção em algo. Hoje em dia, a sociedade em que nós vivemos, a sociedade atual, a palavra de um homem ou de uma mulher não tem muito peso. É verdade que existem muitas pessoas honestas. Existem ainda nos dias de hoje pessoas honestas que falam algo e fazem de tudo para cumprir aquilo que falou, mesmo saindo no prejuízo. Se ela deu a palavra, ela cumpre. Existem pessoas assim. São poucas, mas existem. Essas pessoas são honestas, são sinceras. Porém, na cultura judaica, há praticamente 2000 anos atrás, essa sinceridade, essa honestidade era questão de honra. Não era como nos dias de hoje, que uma pessoa fala uma coisa e volta atrás em seguida. Era algo mais sério o que se falava. Muitas questões não precisava nem de um documento, como nos dias de hoje. Era apenas a palavra. A pessoa dava a palavra e cumpria. Para você entender os textos sagrados, você tem que entrar no contexto histórico da época e entender como que era o contexto histórico. Então, se nós pegarmos a época de Jesus, há praticamente 2000 anos atrás, nós vamos para aquele contexto e entender como que era. Quando Jesus chama os seus discípulos e separa,
Dentre eles nós temos Pedro, que era um pescador. Era um homem humilde, simples, mas honrado. Falou muita coisa que não devia, por não ter o conhecimento. Que se nós estivéssemos no lugar dele, faríamos até pior. Pedro fez algumas perguntas para Jesus que, quando nós vamos analisarmos, fala, poxa, mas Pedro falou coisa com coisa aqui, mas talvez a gente teria feito pior. Pedro era sincero, ele falava o que pensava. Era sincero, mas era honesto. Certa vez, na noite em que Jesus iria ser traído, Jesus, naquele momento ali da Santa Ceia, quando ele estava ali, ele disse que um daqueles que estava ali com ele na mesa iria traí-lo. Então as pessoas começaram a se questionar, será que sou eu? Será que sou eu? E isso e aquilo. Então, no meio daquele questionamento, Jesus sabia que era Judas. Então, Jesus disse para Judas, o que você for fazer, faça logo. Então Judas pega e se retira da mesa. Os demais não entenderam o que estava acontecendo, achou que ele tinha ido comprar algo, porque ele carregava a bolsa com o dinheiro das ofertas, ele era o contador ali da equipe, era ele que era o responsável pelo dinheiro, ele era o tesoureiro, vamos dizer assim, da equipe, que responsável pelas ofertas que eles recebiam em dinheiro. Então Pedro disse algo para Jesus que nos chama a atenção. Pedro disse, Senhor, mesmo que todos o traiam, mesmo que todos o abandonem, eu jamais o abandonarei, eu jamais o trairei, o negarei. Quando Pedro disse isso, ele não contou mentira. Ele não inventou uma conversa. Ele não falou uma asneira pelo cotovelo. Ele não quis se engrandecer. Ele falou para Jesus algo com certeza, com convicção. Ele acreditava que ele era assim. Ele tinha plena certeza, o pleno conhecimento de que ele era fiel, se possível até a morte. E ele confessou isso para Jesus. E o interessante é que Jesus disse, Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes. Em outras palavras, Pedro, eu te conheço 100%. Você não se conhece 100%, Pedro. Você está dizendo que vai fazer uma coisa, mas eu sei que você vai fazer outra. E Pedro, não, Senhor. Pedro estava sendo honesto. E Jesus também. E naquela noite, o que Jesus disse aconteceu. Pedro realmente o negou 3 vezes. E Pedro, quando se lembra disso, ele chora amargamente. É uma passagem muito triste. Se você se colocar no lugar de Pedro, o que ele passou, poucos suportariam, muitos tirariam a vida. Ele negou o próprio Deus. Mas o interessante dessa história, que nos serve de exemplo, é que Pedro
um homem honrado, escolhido a dedo por Deus para ser um apóstolo, e futuramente foi escolhido para liderar. Esse homem que era honesto, um trabalhador, um homem honrado, que achava que conhecia a si mesmo, ele não conhecia a si mesmo. Nós podemos tirar esse exemplo dos textos sagrados e trazermos para a nossa vida. Nós não nos conhecemos 100%. Mas Deus nos conhece 100%. Nós não sabemos o que iremos fazer amanhã, mas Deus sabe o que nós iremos fazer amanhã. Talvez você pode estar dizendo, não, essa atitude eu nunca vou tomar na minha vida. E em seguida você toma essa atitude. Assim como Pedro disse, eu nunca vou negar. Eu nunca vou abandonar. E ele negou e abandonou. Então isso é um exemplo. Algo de triste que aconteceu com este homem, que conseguiu se levantar com a graça de Deus, porque era um eleito de Deus. Mas é um exemplo para que fique provado que nós não conhecemos a nós mesmos 100%. O único que nos conhece 100% é Deus. Ele nos conhece 100%. Então entenda, se nós não somos capazes nem de nos conhecermos 100%, como que nós vamos conhecer a Deus, que é superior 100%? Se nós não somos capazes de entendermos e conhecermos nem os nossos próprios planos que nós fazemos, nós nos perdemos. Como que vamos entendermos e conhecermos 100% os planos de Deus, a visão de Deus? É por isso que existe esse questionamento do ser humano. Poxa, por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Nós olhamos com a nossa visão humana e não com a visão de Deus. Deus criou tudo que existe. Criou tudo. Deus criou os anjos. 1/3 dos anjos se rebelaram. Foram expulsos do céu. Esses anjos hoje que se encontram expulsos são os demônios. Deus poderia ter exterminado esse 1/3 dos anjos? Poderia. Mas por que não exterminou? Nós não entendemos, não compreendemos. Por que Ele permitiu que eles continuassem como demônios aqui nessa terra, atormentando as pessoas? Porque eles atormentam, fazem mal. Se Deus teve poder para criar os anjos, quando 1/3 se rebela, Ele também tem poder e teria poder para exterminar o que Ele criou. Mas Ele não exterminou. Ele deixou que eles continuassem rebeldes. E estão rebeldes até hoje. Esses demônios que hoje
manifestam, incorporam nos terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, na mesa branca que se passa por pessoas que morreram há muito tempo atrás. Essas entidades, que muitos dizem que são guias, caboclos, orixás, atendem por inúmeros nomes. Todos eles um dia foram anjos de Deus. São anjos rebeldes. São anjos caídos. Um dia foram anjos de Deus. Deus permite a ação deles aqui nessa terra. E o que eles fazem? Enganam, contam mentiras, iludem as pessoas, fazem o mal para muita gente. E Deus está permitindo a ação deles. Por que motivo? Porque faz parte dos planos de Deus. Lutero, um grande reformador importante para o cenário, certa vez ele disse uma frase, e essa frase provavelmente falou por mais de uma vez, porque ela ficou muito conhecida e ela é citada até hoje. E essa frase não é bíblica, não está escrita com essas palavras na Bíblia. Mas quando você estuda a teologia bíblica, essa frase ela é verdadeira e faz todo sentido. Lutero dizia: Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Imagina você segurando um pincher pela coleira. Ele está ali com a coleira e está com a guia, uma cordinha, você segurando aquele pincher. Você não faz esforço nenhum, ele está ali. Um pincher zero, mais pequenininho. Aí se ele quer dar uma voltinha, você dá a cordinha, você deixa. A hora que você vê que ele não pode ultrapassar aquela linha, você puxa para trás ou você segura. É a mesma cena. Nós estamos ilustrando uma cena para você. É a mesma coisa. Esses demônios, o próprio Satanás, são anjos que foram expulsos do céu. Mas eles são como um cachorrinho na coleira. Eles agem até onde Deus permite. Eles vão até onde Deus permite. Mesmo assim, existe uma permissão de Deus para... Chega uma hora que não pode passar daquele ponto e eles são obrigados a respeitar. Então não é do jeito que eles querem fazer. 100%. Existem restrições. Se você estudar a palavra de Deus no livro de Jó, você vai ver que quando existe um desafio entre Deus e Satanás, Deus sempre fala para Satanás: olha, você pode tocar nas finanças, você pode tocar na família dele, você pode tocar ali, você pode tocar aqui, mas na vida, eu não te dou autoridade para tocar na vida dele, para tirar a vida de Jó. A vontade de Satanás, obviamente, era tirar a vida de Jó. Porque Jó glorificava a Deus, exaltava a Deus. E era um exemplo de homem de Deus. Então, se aquele homem era exemplo de homem de Deus, ele poderia despertar esse interesse em outras pessoas de quererem também serem homens de Deus e glorificarem a Deus, como Jó era homem de Deus e glorificava a Deus. Então, qual era o interesse de Satanás? Tirar a vida daquele homem. Mas Deus permitiu? Não. E se Deus tivesse permitido, teria tirado.
Ele tirou a vida dos filhos de Jó, porque Deus permitiu. Quando ele, novamente, desafia Deus, que se tocasse na saúde de Jó, Jó voltaria atrás e blasfemaria contra Deus e amaldiçoaria Deus, novamente Deus aceita o desafio e Deus diz: você toca na saúde, eu autorizo, mas na vida dele você não toca, eu não autorizo tirar a vida dele. E novamente você vê que ele colocou uma doença em Jó, uma chaga maligna, mas a vida ele não tirou. Por que motivo? Deus não permitiu. Então entenda que a maldade, quando ela é cometida pelos demônios, existem restrições. Eles só podem fazer até onde Deus permite. Chega uma hora que eles não podem mais. E nós temos que entender também é que quando o ser humano faz uma maldade, faz algo errado, pode ser por influência maligna, sim, mas também pode ser pelo próprio desejo do seu coração de ser uma pessoa má. Porque o ser humano é mau, a natureza do ser humano é má. Deus não criou o ser humano mau, criou o bom quando ele cria Adão. E da costela de Adão ele faz Eva. Ali você tem a perfeição. A perfeição estava ali. Mas em seguida o que acontece? Vem a queda, Satanás os engana. Vem a queda. A partir daquele momento da queda, a natureza humana está corrompida. Caiu, corrompeu. Então Adão tem seus filhos. Caim já estava corrompido. A natureza já estava corrompida. Ele vai e mata seu irmão Abel. Por quê? Por inveja, por ciúmes. Então você vê a natureza do homem foi corrompida na queda de Adão. De lá para cá o homem se torna mau. O homem é mau. A natureza é má, é maligna. A natureza humana é voltada para as coisas do mal. Então não é porque uma pessoa faz mal, é má, que é Satanás que está por detrás, que é demônio. Porque senão nenhum ser humano seria condenado. O ser humano iria alegar a Deus: o Senhor está me condenando por quê? Foi Satanás que me usou, então condene ele. Mas não, o ser humano é mau, é responsável pelos seus atos, ações e atitudes. O ser humano é mau, por natureza. Não se engane. A palavra de Deus diz: não existe um justo sequer sobre a face desse planeta Terra. Ninguém é justo, ninguém é certo diante de Deus. O ser humano é mau, a natureza é má. Depois da queda de Adão, todos nós somos maus. A nossa natureza é má. Diante de Deus nós somos maus. Engana-se você que diz: não, mas eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa boa, eu sirvo a Deus. Você está completamente equivocado, meu amigo e minha amiga, se você pensa assim. Eu e você somos mal diante de Deus. Você diz: não, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca estrupei, eu nunca roubei, eu não estou bebendo, não estou fumando, não estou usando droga, não estou me prostituindo, não estou adulterando, não estou contando mentira, estou estudando os textos sagrados, estou orando, estou jejuando, então eu sou bom. Engano seu. Engano seu se você pensa assim. Nós somos maus. É a palavra de Deus que diz: não existe um justo sequer sobre a face do planeta Terra. Todos estamos destituídos da glória de Deus. Então a natureza do ser humano é mau. Ele faz o que é errado, ele faz a maldade. Ele pode ser ou não ser influenciado pelos demônios, mas ele é mau. Então entenda, a maldade dos demônios, Deus permite até onde vai. A maldade do ser humano, Deus permite até um certo ponto.
Mas chega um ponto que Deus não permite mais. Então é isso que nós temos que compreendermos e entendermos. Então, até as coisas ruins que acontecem aqui nessa terra, as maldades, tanto dos demônios quanto dos seres humanos, porque é mau o ser humano, essa maldade, Deus permite para que os planos dele se cumpram. Mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós não compreendemos, mesmo que nós buscamos uma resposta e não encontramos, e não entendemos, de uma coisa certa, Deus está permitindo. Ele tem propósito. É por isso que Ele permite. É a vontade dEle que prevalece. É a vontade dEle que permanece. É a vontade dEle que está acima de tudo e de todas. Eu acredito que depois do julgamento, que as pessoas forem salvas ou condenadas, depois do julgamento a pessoa já vai começar a ter um conhecimento maior do mundo espiritual, porque enquanto nós estivermos encarnados nesse corpo físico, material, nós estamos restritos nesse mundo pequeno. Por mais que é grande em espaço físico e geográfico, nós somos limitados ao conhecimento espiritual. Nós não vemos com os olhos espirituais, nós vemos com os olhos físicos. E quando a pessoa sai desse plano físico e passa para o plano espiritual, que ela vai a óbito, é possível que ela venha a entender como que é o mundo espiritual 100%. É bem possível, de acordo com os textos sagrados. Porque nós vemos Jesus certa vez contar uma parábola, que ele dizia que havia dois homens, um rico e um pobre. Parábola de Lázaro. E o pobre comia as migalhas da mesa do rico. E aquele pobre, Lázaro, o mendigo, foi a óbito. Foi levado para um lugar chamado Seio de Abraão. Seria a salvação da alma. E o rico morre, perde a salvação, vai para o limbo, seria o inferno. Então aquele rico, atormentado nas chamas, ele pede para que o Abraão deixasse que Lázaro fosse até ele, molhasse a ponta do dedo na água e tocasse na sua língua para refrescar, porque ele estava apavorado naquelas chamas. Então Abraão disse que era impossível, quem estava salvo não tinha mais como perder a salvação, quem já tinha perdido a salvação não tinha como ser salvo. Então ele pede para voltar, para avisar os seus irmãos que aquele lugar era um lugar de tormento, abrir os olhos deles sobre o mundo espiritual, que realmente era real, havia a salvação e a perdição da alma. Então ele diz que não era possível voltar também. Então, resumindo, essa parábola que Jesus contou, ela nos dá o entendimento que a partir do momento que a pessoa vai a óbito, ela deixa esse plano, ela deixa esse corpo físico, imediatamente já se segue o juízo daquela pessoa. Ou ela será lançada no inferno, ou ela será salva. E de acordo com esta parábola que Jesus nos contou, mostra que aquela alma, ela está consciente e ela sabe o que ela fez de certo e errado, e ela sabe que ela está passando por aquelas consequências porque ela merece. Então, a partir do momento que nós deixamos este corpo físico, essa matéria, esse tabernáculo terrestre, nós vamos passar a compreendermos o mundo espiritual como ele realmente é. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós só temos sombras.
Nós temos algum entendimento de alguns textos, algumas passagens, mas 100% não. E se alguém diz que domina 100% esse conhecimento espiritual, está totalmente equivocado, tem algum problema aí. Então esta é a palavra de Deus. Que isso nos sirva de exemplo para entendermos que não tem como conhecer a Deus 100% como Ele é. Não tem como entendermos os planos de Deus 100%. Não tem como, é impossível. Porque Deus é ilimitado e nós somos seres limitados.